E o Vasco Forever manda, Ed, o que você acha do Vitor Luiz na lateral esquerda? Então vamos para essa primeira contratação, né? O Vene Casagrande que trouxe, né, essa notícia aí, que o Vasco está encaminhado com o jogador Vitor Luiz, 30 anos de idade, estava no Curitiba, lateral esquerdo, né? É o que a gente fala, né? Testou ontem o lateral, falou: vamos precisar de uma reposição. Aí o Alexandre Matos foi lá e buscou o Vitor Luiz, que estava no Coritiba. Então é isso. Vamos falar primeiro do Vitor Luiz, depois a gente fala das outras contratações, até para a gente deixar separadinho, porque cada um é um caso. O Vitor Luiz está muito bem encaminhado, segundo o Vene Casagrande, sempre muito bem informado. E aí, Edmundo, um bom reserva para o Piton ou não? Bom, acompanhei muito de perto assim a ascensão do Vitor Luiz no Palmeiras. Aí lá não jogou, veio emprestado para o Botafogo, foi muito bem. Voltou para o Palmeiras no período do Alexandre Matos. E lá também não conseguiu ser titular, né? A partir daí foi emprestado para alguns clubes. No ano passado jogou pelo Curitiba e foi rebaixado com o Curitiba. Nada contra um atleta ter sido rebaixado, às vezes acontece. Mas para a reserva, ok. Mas não é a contratação dos sonhos. Não fique empolgado o torcedor vascaíno achando que chegou o Branco, o Roberto Carlos, né? Um Serginho, um lateral assim de nível A. Não é. É um jogador para compor elenco. Agora, minha modesta opinião, por que não a oportunidade para o Leandrinho, já que renovou o contrato do atleta, testá-lo, né? Já que ele foi bem quando os titulares estavam fora. É muito nítido que o Ramon Dias gosta de trabalhar com jogadores mais experientes. Só que a 777 gosta de trabalhar com jovens. Então há aí uma dificuldade no diálogo. Mas, cara, é um bom atleta. Não dá para dizer que ele vai chegar e arrebentar e tomar a posição do Lucas Piton. Isso não seria leviano com o torcedor do Vasco. Mas vamos aguardar, vamos ver o que espera, né, para essa temporada de 2024. Eu também concordo com você nisso. Não acho que seria um desespero, até porque além do Piton ser um jogador muito regular e que dificilmente se lesiona, né? A gente torce para nunca acontecer. Teria também o Léo Pelé. Então, assim, se fosse para focar, acho que dessas contratações. Tomara que não seja para preparar o terreno para vender o Piton, né? Puta, pelo amor de Deus. Pior que já tem até. Olha, eu vou te falar um negócio. Do jeito que as coisas estão lá no Vasco, eu espero tudo, sinceramente. Porque, desculpa, errado demais vender o Marlon Gomes e o Peck. Para quem tem ambições esportivas. E vou te falar um negócio, Edmundo. Eu tenho uma fonte ligadíssima ao Piton, né? É muito forte mesmo, próximo, etc. Já encontrei o Piton, tudo. E eles dizem que toda hora ele é sondado por equipes italianas, europeias, já tem até. Ele tem até o passaporte, etc. Tudo certinho, tem cidadania, desculpa, italiana. E eles falam para mim, inclusive essa fonte fortíssima, fala para mim, cara, é difícil ele ficar muito tempo no Brasil, mas acho ele tá adorando o Vasco, falou que se apaixonou pela torcida, tá adaptado. Mas olha, que vão vir em cima dele, vão. Então cabe ao Vasco, agora que já conseguiu vendas grandes com Marlon Gomes e o Peck, né? Agora pelo menos dá para segurar aí os outros jogadores, né? Enfim, mas isso é informação, tá, pessoal? Vamos lá, então já falamos do Vitor Luiz, né? Agora vamos falar sobre as posições que eu acho que precisava. Uma delas é de primeiro volante. E agora o nome da vez, que eu acho que vai ser fácil trazer, por quê? Porque joga no Genoa, né? Genoa que é da 777. Então acho que vai vir, que é o chileno Pablo Galdamés. Ele teve dificuldade de ser titular do Genoa, só que sempre jogou muito bem, foi emprestado, né? Ele surgiu muito bem no... como ele chama? O time que ele era o argentino... vou lembrar já o time que ele jogava na Argentina, que ele foi muito bem, né? E, cara, ele já foi especulado em várias equipes. Primeiro volante, 27 anos de idade, né? Não é novinho, mas também não é mais de 30, como a 777 não gosta tanto, né?
Mas, ó, vou te falar, Edmundo, eu vi alguns dados, vi alguns jogos aqui, alguns lances, etc. Lógico que no lance ninguém coloca, não, lance ruim. No Vélez, isso. Obrigado, Lucas, Tauan. Nosso chat é sensacional, né? É no Quem Vélez sabe que ele pode jogava. ajudar na permanência do Orediano, né? Porque o Orediano Oi? também jogava no Vélez. Eu tô É brincando. verdade, ele jogou. Não, mas ele jogou no Vélez mesmo, esse cara. E surgiu muito bem, com uma gigantesca promessa. Foi para Europa, tudo, aí foi emprestado para alguns times, jogou bem no empréstimo, mas nunca conseguiu se firmar no Genoa, né? Então, Edmundo, é um primeiro volante que me agrada, tá? Confesso para você que me agrada, principalmente vendo os jogos dele. Ele tem um passe sensacional, invertida de jogo, passe longo, curto, médio. Ele é um jogador muito bom e joga como primeiro volante. Então ele defende muito bem, que é a posição que o Ramon Dias estava pedindo também. E assim, o que eu tô estranhando é tanto estrangeiro nesse time aí. Não sei como o Ramon Dias está planejando essa equipe, mas é um volante aí, 27 anos. Para mim, gente, vou te falar, apesar do Cuéllar ser mais pronto, me agrada um pouco mais que o Cuéllar, esse jogador. Acho que vai chegar para ser titular do Vasco da Gama, na minha humilde opinião, pelo que eu vi até agora. E aí, Edmundo, primeiro volante resolveu. Falta lá na frente ainda, né? Se ele chegar, sim, mas não entendo por que tanta tara por zagueiros, por volantes e zero tara por atacantes, né? E acho que é onde o Vasco mais precisa. Estou torcendo muito para o sucesso do David. O David tem uma característica que eu gosto muito, que é a força física, velocidade, mas nas tomadas de decisão acho que é ainda pior do que o Peck, ou pelo menos foi até os jogos que eu vi ele atuando pelo Vasco até aqui. Mas vamos esperar o futuro. Eu acreditava que a entrada da 777 fosse fazer com que o Vasco brigasse por contratações como o De La Cruz, como o Luiz Henrique, como o Vinha, sei lá. Estou aqui falando dos atletas que foram contratados aqui pelo futebol carioca. Talvez Renato Augusto, Everton Ribeiro, sabe? Jogadores que certeza absoluta que você contrata e vão jogar bem. Não é isso, não é esse o desejo, não é isso que está fazendo a 777. Está vendendo as promessas. Quem poderia um dia ser ídolo, Marlon Gomes, Peck, são vendidos. E aí você traz jogadores que estão sem espaço no futebol nacional, né, como o Vitor Luiz, porque ele foi rebaixado com o Curitiba. Ele estava onde? Me explica. Ele voltou ao Palmeiras? Aí ele não vai ser aproveitado lá no Palmeiras, e aí ele agora virou solução para o Vasco. E olha que eu gosto do atleta, gosto da pessoa, eu só estou tentando fazer com que as pessoas que gostam de mim, essas 2.400 pessoas que estão aqui assistindo essa live, entendam que não é isso que a gente esperava. A gente esperava que o Vasco fosse atrás do Vinha, né, que se apresentou ontem ao Flamengo lá em Orlando. Tá entendendo? Existe um abismo muito grande entre as equipes, entre essas duas equipes citadas por mim, o Vasco e o Flamengo, e a promessa do Josh é de que esse abismo nunca mais iria existir. Por isso que eu estou insistindo, nada contra o jogador, né, o Vitor Luiz, nada, absolutamente nada contra. É a favor do Vasco, da mentira que foi contada ao torcedor vascaíno. E de novo, ontem eu falei sobre isso na transmissão do jogo. Se continuar com essa equipe, com esse tipo de contratação, vai lutar para não cair de novo no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Carioca pode ganhar, porque você vai jogar 11 jogos, é obrigação classificar, aí joga duas semifinais e 2 jogos finais. Pode ser campeão. Mas num campeonato de 38 rodadas, vai agonizar novamente, mesmo tendo um estilo de jogo, um padrão de jogo, uma espinha dorsal, um time competitivo, muito bem treinado pelo Ramon Dias. Mas, de novo,
essa temporada de 2024, eu não quero diminuir ninguém, mas subiram 4 times, né, que estão acostumados a subir e descer, né, que não estão estruturados como o Vasco. E aí talvez o Vasco consiga se livrar tranquilamente do rebaixamento. Mas ficar em 12º, é esse o planejamento esportivo que a 777 tem com o Vasco. Estou lendo a Blaze aqui, está na minha cabeça. Que a 777 tem com o Vasco, esse planejamento não me serve. E outra coisa, né? Aliás, só dando crédito, quem deu a informação do Pablo Galdamés foi o Pedrosa, tá? Pedrosa que veio com essa informação aí, exclusiva dele. Então, gente, pedir like para vocês, tem que estar com pouco like a live, tá? Com bastante gente, obrigado a todo mundo que tá por aqui, tá? Edmundo, só te perguntar, o Kehler vai ser contratado pelo Vasco também, tá muito bem encaminhado pelo que a gente tá vendo aqui. Deve ser o segundo goleiro reserva, né? É o Kehler que a 777 quis ano passado, principalmente para ser titular, né? E agora vem para ser reserva do Léo Jardim. Mais um cara que é complemento de elenco, nenhum que muda patamar. O que ele foi mal no Internacional, deve ter comprado bem mais barato do que compraria ano passado, né? Porque foi tentado por diversas vezes pela 777. O Kehler. Nenhuma dessas contratações passam pelo Pedrinho, nada disso, né, Edmundo? Pedrinho não tem. Vou deixar claro. Gerência nenhuma, zero. Nem opinião deu. Nem opinou se era bom ou ruim. Tá, só para deixar claro pro pessoal, que tem gente no chat falando, Pedrinho aprovou. Não tem nada, não passou nada pelo Pedrinho, tá, gente? Só para deixar bem claro para as pessoas desinformadas, tá? E aí, Edmundo, Kehler como reserva aí não tem muito o que falar, né? Vai ser reserva. Resolveram não dar a oportunidade para o House depois das falhas no Carioca. Então, o Kehler também perdeu espaço lá no Internacional. Ele achava que seria o titular na temporada passada. Não foi isso que aconteceu. Deixou uma boa impressão às vezes que jogou lá com a camisa do Internacional. O House também jogou bem com o Vasco ano passado. O Vasco volta a ter um trio de bons goleiros, né? Mas acho que o Léo Jardim é o titular, quer dizer, acho não, tenho certeza absoluta, e ele dá poucas oportunidades para que os reservas possam jogar. Então, acho que o Vasco está bem servido nesse setor. Acho que no sistema defensivo também, né? A zaga, a boa contratação do João Vitor, apesar de cara. Aí ele pode jogar com o Medel, com o Maicon, com o Léo Pelé. Esse setor ali está tranquilo. As laterais, né? Mesmo querendo uma contratação de peso, ela vai ter jogadores ali que vão dar conta do recado. O problema é do meio para frente, né? O Payet ontem de novo fez a diferença, né? Não fez gol, mas dá passes que você vê que o futebol dele é diferenciado. O que falta? Se o Verratti vai permanecer, o que falta? Atacante de lado, que eu acho que aí os que o Vasco tem hoje são muito abaixo dos jogadores do futebol brasileiro. Foi o recado que foi dado, né, pelo Ramon Dias. Já vou ler todos os superchats, tá, pessoal? Obrigado aí todo mundo que tá participando. Daqui a pouco eu vou ler todos os superchats. Fiquem tranquilos, Almir, o Maicon, tio Zezé, lógico, sempre com a gente aqui. Um abraço para todo mundo que tá chegando aqui. Beijo para Patrícia, um abraço Roberto, Wallace, Alan Roberto, Yuri Macedo, tamo junto, obrigado pelas mensagens, Rodrigo Camposana, Márcio Nunes, Paulo Almeida, galera toda em peso aqui no nosso chat, obrigado de verdade, tá, gente? Aqui a gente quer trazer informação, conversar e dar a nossa opinião, a opinião Mundo Ed sobre o Vasco da Gama, etc, tá, gente? Vamos lá, última, né, que a gente tem que falar é do Esforza, né, segundo o Atenção Vascaínos, do canal do YouTube, o Vasco já acertou a contratação do Juan Esforza, jovem, segundo volante, 22, 23 anos, tá no pré-olímpico, cara, mais um jogador, 20 anos, desculpa, tá? Mais um jogador jovem que chega aí, provavelmente eles pensando na saída do Marlon Gomes, né, Edmundo? Pelo menos na idade, etc. De repente acham que é um jogador que paga um pouco mais barato, em torno de 20 milhões, e traz aí, né, provavelmente com o aval de Ramon Dias para ser segundo volante. Mais uma vez a gente fala, né, Edmundo? Daqui para trás até agora. Vamos ver quando chegar daqui para frente, o que vai ter que ser subir um pouco esse padrão de contratação aí, na minha opinião.
mas complementa aí mais ainda o elenco do Vasco. O que você achou? As informações dão conta de que é um excelente jogador, tá? Mas é segundo volante. E pelo lado direito ali, vai disputar a vaga com o Paulinho ou vai ser titular no lugar do Paulinho? Pode ser que o Paulinho seja adiantado um pouquinho, ele tem condições de fazer esse meia que chega lá na frente, mas dizem que é um jogador difícil, de temperamento forte. Eu gosto, mas tem sempre um risco dele chegar, arrebentar e virar ídolo. Mas também corre o risco dele chegar, não jogar e amanhã tá de biquinho querendo ir embora. Eu não conheço, vou tentar aqui acompanhar o pré-olímpico para ver se gosta. Me parece que ele é capitão da seleção sub-20, então um jogador que exerce liderança. Se ele chegar, eu apoio, apesar de achar que era melhor ficar com o Marlon Gomes, mas eu apoio, confio e vou acreditar que ele possa ser bem útil à equipe do Vasco. O que me estranha, Edmundo, e é isso que eu queria saber, o que você acha que está passando na cabeça da comissão técnica? Porque, por exemplo, né, o presidente do Tajeres, né, estava negociando uma possível troca do Vidagra, né, pelo Orediano, né, com o Orediano até, né, já se envolvendo na negociação. Tudo bem, o Orediano sai um estrangeiro, entra outro, mas a gente pensa em Sforza, a gente pensa, Sforza está muito próximo, a gente pensa agora no volante, que está chegando mais um volante também estrangeiro, aí tem o Verratti, tem o Medel, tem o Pumita. Cara, o que você acha que tá passando aí na cabeça por ter uns 9, 10 aí estrangeiros na equipe? Podem ser relacionados 7, mas aí, pô, se pega se tem 9 jogadores lá no elenco, aí os 9 se destacam. Como que vai fazer para colocar no jogo? Então eu tenho que pensar desse lado. Isso que eu nem comentei do Capasso, que acho que não deve ser utilizado, né? Não, o Capasso não deve ser utilizado. É uma pena, porque há um ano atrás ele foi comprado, né? E foi uma novela para que a negociação se concretizasse. Para mim é muito claro. O futebol argentino é barato. O futebol brasileiro é caro. Então eu compro barato e vendo caro. Para mim é muito, muito simples. Você tirar um jogador do futebol argentino é muito barato. Muito barato. Barato que eu digo 2, 3 milhões de dólares. Você leva o melhor jogador de lá. O melhor de lá, a Europa leva, né? Os melhores de lá não vêm para cá. Mas os médios de lá você tira por esse valor. Se ele performar aqui no Brasil, essa venda passa a ser 10, 12, 15 milhões. É preocupante? Sim, de alguma forma, porque no jogo relacionado só podem ser utilizados 7 jogadores. Mas se a gente olhar para o time titular, incluindo o Payet, a gente não vai ter 7. Né? A gente vai ter, vamos de lá da frente para trás, colocando todas as possibilidades, tá? Colocando todas as possibilidades. Vai ter Verratti, Payet, Sforza, Medel e Pumita Rodrigues. Não vai passar de 5. Né? Pumita hoje nem é titular. O Sforza talvez vá brigar por posição. E Pablo Galdamesa também. Oi? Esse Pablo Galdamesa aí. Então, eu não conheço, né? Eu não conheço. Me parece o seguinte: ontem teve uma manifestação lá em São Januário, né? Cobraram um pouco ali o Alexandre Matos nas tribunas, mas ele ficou tranquilo porque hoje ele tinha um cala-boca. O que é esse cala-boca? Eu vendi o Marlon Gomes, mas eu vou. Oi? Tem o Rojas também. Rojas. Esqueci. Mas o Rojas vai jogar na lateral direita. Aí é ele ou o Pumita. Eu tinha esquecido. Mas ele vai jogar na lateral direita. Foi contratado para isso. Né? Eu acho que quem vai perder espaço com essas chegadas aí é o Medel. Será, cara? Eu acho. Jogo grande, essa coisa de só raça não funciona.
Porque, ó, eu vou te falar, eu acabei de fazer a lista aqui, ó. Vê se o pessoal do chat me ajuda também, ó. Vê se estou errado, dos estrangeiros. Verratti, Medel, Pumita, Sforza, isso eu tô tirando os outros, tá? 4. Vidagra, que estão falando que tá próximo aí, troca por Orediano. Pablo Galdamés, Payet e Rojas. 8 jogadores, vai. Tirando lá, tirando o Capasso, tirando esses jogadores aí que não vão ser utilizados. 8 jogadores. Aí, cara, vamos ver. Eu acho que talvez eles já estejam, por exemplo, Pablo Galdamés, Vidagra, Sforza, já estão vendo, por exemplo, fechou o Pablo, então, e o Sforza, não vão atrás do Vidagra mais. Só que o Vidagra seria uma oportunidade porque eles estão interessados no Orediano também. Então seria uma moeda de troca ali que poderia ajudar o Vasco a não ter que gastar mais. Enfim, vamos ver, né? Mas aí lá para frente vai ter que ser tudo brasileiro. Tem que ser tudo brasileiro para trazer para o Vasco da Gama. Vamos ver o que vai dar.